Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui, um capítulo por dia. Nosso propósito é assim, um capítulo da Bíblia por dia, a leitura e a meditação que vocês recebem aqui no grupo. E também, meu querido irmão, oramos por você todos os dias, queremos que você também ore por você e por nós, e também tentar mudar. Vamos juntos, hoje, 2 Samuel, capítulo 16. A Bíblia, eu já expliquei para os irmãos, estes números que existem aí, dividindo capítulos, porções, com títulos, esses títulos que aparecem aí com uma letrinha mais escura, que a gente chama negrito, né, o efeito que tem sobre essa letra. Esses números e esses títulos foram colocados pelos homens para que pudesse facilitar o manuseio da palavra. Quando a gente fala, né, o capítulo e o versículo, a pessoa facilmente encontra aí nas escrituras a referência que estamos dando. No entanto, meu querido irmão, eu acredito que quando isso acontece também, a gente deixa de aproveitar um sentido maior. Tem uma Bíblia, até fiz questão de adquirir, essa Bíblia aqui, olha, achei muito interessante, vale a pena a leitura um dia. Bíblia, o Livro dos Livros, edição literária. É uma Bíblia que não possui as divisões, ela não possui capítulos e nem versículos, ela é escrita como livro. Por exemplo, cada livro é inteiriço. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque se você observar no capítulo 15, você vai perceber que apesar de Absalão estar perseguindo Davi e de haver homens desleais, o capítulo vai mostrar que Davi encontrou ali a lealdade de muitos, a lealdade de Tai, Sadoc e Abiatar, que eram sacerdotes, e Uzai, que era o seu conselheiro, que ele manda voltar para que frustre o conselho de Aitofel. E aqui no capítulo 16 já é um capítulo que contrasta toda a bondade que Davi estava recebendo, porque os homens estavam ali indo ao seu encontro, os valentes iam com ele, seus soldados, também muita gente do povo ia com ele. Muitos se prontificaram aí, como Sadoc e Abiatar, como Uzai, e aí Davi diz, olha não, como Itai também, que era geteu e queria acompanhar ali Davi, e Davi recebe desses homens apoio, lealdade. Eu até falei que nos momentos difíceis o Senhor provê para nós tudo o que nós precisamos em termos relacionais, vai mandar as pessoas certas com aquilo que nós precisamos no momento correto e vai suprir todas as nossas necessidades. Mas é verdade também, irmãos, que em momentos difíceis nós sempre vamos encontrar aqueles que vão produzir frutos que vão definir qual é de fato o seu caráter. Jesus Cristo disse que pelos frutos nós iríamos conhecer as árvores. E o homem, ele se mostra bem quem ele é quando ele tem a oportunidade. Assim como uma árvore, ela produz o fruto só no tempo determinado, nós podemos conhecer um homem quando ele tem a oportunidade, aquela oportunidade de ouro, aquela ponte de ouro para atravessar. Ele pode tanto escolher fazer o bem, como ele pode tentar se aproveitar daquela oportunidade para mostrar exatamente quem ele é. Então, no capítulo 15, nós vemos homens valentes, homens maravilhosos, homens que eram verdadeiros amigos, porque a gente sabe que pela palavra de Deus, que no tempo da angústia é que os amigos são provados. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão, não é isso que a palavra de Deus diz? Mas nós temos aqueles também que são perversos por natureza. São lobos que vestem uma fantasia de cordeiro, mas no momento certo eles abocanham aqueles que estão frágeis. O texto aqui vai nos mostrar alguns. Começa no capítulo 16 falando sobre Ziba. Toda a minha vida eu vi pessoas levantando essa questão. E aí, Mefibosete traiu a Davi ou não? Lembra quem é Ziba? Ziba era servo de Saul, foi aquele que informou para Davi que ainda havia um herdeiro de Saul, e esse herdeiro era Jonatas. Então tudo que Ziba tinha, seus servos e tudo, ele estava administrando, porque a família de Saul praticamente havia sido extinta. E Davi manda chamar Mefibosete e diz para ele assim, olha, tudo que Ziba tem, tudo que ele tem é seu, Mefibosete, e você vai comer na minha mesa. Eu pergunto para você, você acha que Ziba ficou feliz? Ele que havia sido servo, escravo, mordomo, agora era proprietário, você acha que ele ficou feliz com isso? Claro que não. Ele se submete ao rei Davi ali, mas eu acredito particularmente que Mefibosete não traiu a Davi. Lá na frente eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu acredito que aqui nós temos Ziba, e eu quero falar sobre algumas pessoas que nós vamos encontrar nos momentos de dificuldades. Ziba é a prova que nos momentos de dificuldades há aqueles que são aproveitadores. O texto vai nos mostrar um detalhe interessante. No versículo de número 1 vai dizer que ele chega ali com 2 jumentos encilhados, ou seja, jumentos prontos para carga, tanto servia para carregar como para montar, trazendo 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e odres de vinho. E o rei perguntou a Ziba, o que você pretende com isso? E aí Ziba começa a explicar, olha, os jumentos é para o rei e para sua casa montar. O pão e as frutas de verão é para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Meu querido irmão, o fato de haver 2 jumentos me faz acreditar que Mefibosete mandou que Ziba preparasse, Mefibosete era aleijado dos pés, preparasse tudo isso. E quando Mefibosete foi montar no jumento em determinado local, Ziba deve ter enganado Mefibosete, o derrubado do jumento, e seguido o caminho sozinho para levar ali. A gente sabe que não foi isso. Mefibosete tinha muito mais que 2 jumentos. Se os jumentos eram para a família do rei montar, meu querido irmão, poderia ter sido muito mais, não apenas 2, mas 2 cabe certinho Mefibosete e Ziba.
E a resposta de Ziba, ela é uma resposta muito frágil. Por quê? Porque você acredita, meu querido irmão, que Absalão daria oportunidade a Mefibosete? Porque Davi pergunta, cadê Mefibosete? E aí Ziba responde, olha, ele quis ficar, porque ele disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Meu querido irmão, eu não acredito. Eu não acredito, sinceramente, que Mefibosete tenha feito isso. E aí Davi, com raiva, diz, olha, tudo que Mefibosete tem é seu. E Ziba agradece, inclina, que eu encontro o favor diante do rei, meu senhor. E Davi então recebe aquilo ali, com raiva, deserda ali Mefibosete, faz Mefibosete voltar a estaca zero. Lembra que Mefibosete foi trazido de um lugar chamado sem pasto, Lodebar, não tinha nada, era um ninguém, um aleijado, um ninguém, num lugar que não tem nem pasto, nem grama nasce. E agora Davi faz isso. E eu acredito que a história de Ziba está aqui, entre a história de Simei e a história de Absalão, para mostrar que Ziba nada mais era do que um aproveitador, um oportunista. Há também, gente, aqueles que nos momentos difíceis vão se aproveitar para humilhar. Sabe aquela pessoa que não se manifesta até que o outro erre? Quando o outro erra, aí ela se manifesta. E ela destila todo o seu ódio contido. São esses aqueles que têm prazer em humilhar o seu próximo. Ah, meu querido irmão, isso é muito triste. E quando essa loucura atinge, as palavras são piores do que pedradas. Apesar de Simei aqui estar fazendo as duas coisas. Simei era um descendente de Saul, e quando Davi está fugindo ali humilhado, até o tema da mensagem ontem era sobre aquele que aparentava, né, ser poderoso e aquele que andava descalço. Nós temos aí, aliás, aquele que anda de carruagem e aquele que anda descalço. Aqui Davi está fugindo descalço, humilhado, cabeça coberta, todo mundo chorando, está todo mundo lamentando o feito. E sabe o que Simei está fazendo? Se aproveitando da tristeza para torná-la ainda maior e humilhando, e dizendo, bem feito, você merece isso, você merece tudo que está acontecendo, e jogando pedra, e humilhando. Chega um momento que Abissai diz para Davi, ô rei, quem é esse cachorrinho aí, esse cão morto? Eu vou lá arrancar a cabeça dele. E Davi diz, olha, não, deixa. Porque se Deus disse, amaldiçoa, deixa ele amaldiçoar. Quem sabe o Senhor olha a minha aflição e reverta em bênção a maldição que ele está proferindo contra mim. E ele começa a humilhar. E a gente vai perceber, irmãos, que os humilhados serão exaltados. E aquilo que o homem semeia, ele colhe. Mas é muito comum encontrarmos gente perversa nesse nível. Gente que quando o outro erra, meu querido irmão, não sobra nada. Porque a pessoa tem prazer em humilhar, em escorraçar, em se colocar como se ela estivesse livre deste erro. Você conhece gente assim, que nos momentos de dificuldade gosta, tem prazer de humilhar o outro? Pessoas assim, muitas vezes, são quase videntes, né? Porque sabem o motivo de todas as coisas acontecerem. É bom dizer, olha, está acontecendo isso na vida do fulano por causa disso. Ele está com uma doença tal, porque em tal época ele fez isso e isso e isso. Ele está passando por problema tal, porque um dia ele falou isso e aquilo. Meu querido irmão, você não sabe de nada. Se contenha na sua insignificância. Você não sabe nem se amanhã vai fazer sol ou chover. Você não sabe de nada, meu querido irmão, nem eu. O amanhã não nos pertence. Não pertence a nós. Você não sabe nada. Você não conhece nem você mesmo direito. E você quer saber o porquê das coisas? É muito comum. Quer ver uma coisa? Caiu um avião. A primeira coisa que os cristãos tentam, infelizmente, é descobrir o porquê que o avião caiu. Será que tinha alguém ali em pecado? Será que era? O que aconteceu? Meu irmão, não seja assim não. Não tenha prazer na desgraça das pessoas. Tem gente que tem prazer em ouvir que o outro errou, que o outro caiu. Toda queda de um irmão, meu querido irmão, deveria ser para nós uma tristeza muito grande, uma dor. Nós não podemos nos alegrar com isso. A Bíblia nos ordena nos alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Então há os que se aproveitam, são oportunistas, há os que têm prazer em humilhar e não param, e há aqueles que são, ao meu ver, os piores, que são os inconsequentes, aqueles que não têm limite. Gente assim, meu querido irmão, não possui ética, não possui temor do Senhor, não possui nenhum tipo de virtude, porque são pessoas que fazem qualquer coisa para chegar aonde pretendem. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz claramente, no livro da lei, em Levítico, vai mostrar para nós a lei, que se um homem profanasse o leito do seu pai, esse homem deveria ser punido com a morte. E aqui nós temos Absalão, que queria afirmar o seu poder e afirmar o rompimento dos laços com a família de seu pai. Absalão está cheio de si mesmo e ele pretende chegar onde planejou. Então o que ele faz? Ele aceita o conselho de Aitofel e se deita com as concubinas de seu pai, um inconsequente. E ele não faz isso às ocultas não, ele manda, segundo o conselho de Aitofel, que fosse montada uma tenda e as concubinas entravam ali e todo o povo via que Absalão estava desprezando seu pai, tendo relações com mulheres que provavelmente tinham a idade aí, ou cerca da idade da sua mãe. Olha que profanação. Tudo isso, meu querido irmão, são
decisões de um inconsequente tomado pelo ódio. O ódio cegou Absalão. O ódio por Aminon foi transferido para o seu pai, virou depois um combustível para a sua ganância, para a sua cobiça, para as suas pretensões em ser um rei. E aquele homem que era celebrado pela sua beleza se tornou esse monstro aqui, que agora estava disposto a caçar seu pai, a sua casa, a sua família, e aqueles soldados que tanto haviam protegido a sua casa, a sua família. Preste atenção, meu irmão. Inclusive Joabe, que era alguém que ajudou Absalão a retornar. Absalão é um inconsequente. Aitofel também é um inconsequente. A gente sabe que ele ficou muito magoado com Davi. Ele era avô de Batseba, segundo as Escrituras, pai de Eliã. Eliã é um dos valentes de Davi. E Eliã era pai de Batseba, esposa de Urias, o Eteu. Então, meu querido irmão, aqui nós temos pessoas inconsequentes, cegas por causa do ódio que haviam alimentado contra o rei e contra a sua atitude. Como é que isso poderia parar? Se houvesse perdão de verdade, meu querido irmão. Se eles resolvessem não se vingar, isso aqui teria um fim. Mas presta atenção, nós vamos perceber que esses homens vão se destruir. Mas hoje eu queria só alertar a você sobre isso. Meu querido irmão, no tempo da sua angústia, você vai encontrar gente boa, com o que você precisa no momento certo, e Deus vai suprir todas as suas necessidades relacional. Agora, também no tempo da angústia, meu querido irmão, não vai faltar pessoas oportunistas. Eu fico abismado quando eu percebo que muitos cristãos adotam essa postura de se aproveitar da necessidade do outro. Então ali tem um irmão que está passando uma necessidade tremenda, está faltando até recursos para suas primeiras necessidades básicas, como alimentação, e chega um irmão e oferece ali um empréstimo com juros abusivos. Meu querido irmão, você está diante de um aproveitador. Ou quando você sabe que uma pessoa está passando um aperto, e pela necessidade, seja de um problema de saúde, alguma questão assim, a pessoa quer explorar e quer comprar algo que vale um preço determinado, por um preço bem aquém do que vale. E ainda força para que o preço possa cair mais. Eu quero dizer para você, meu irmão, isso não é honestidade e não provém de Deus. Vamos supor que alguém chegue para você e fale assim, olha, compra a minha casa, eu estou vendendo, não tenho pretensões e quer te vender muito mais barato. É uma coisa. Agora, se alguém estiver passando necessidade de você se explorar disso, meu irmão, você não passa de um Ziba. Se você, meu querido irmão, tem prazer, adora comentar os erros dos outros e humilhar as pessoas e fazer aquela cara assim de juiz, nossa, eu sabia, nunca me enganou, etc e tal, você não passa de um Simei, que gosta de jogar pedra, amanhã vai chegar a sua hora. E quem está de pé, veja que não caia. O próprio versículo nos mostra que tem jeito de estar de pé e ser orgulhoso. Quem está de pé, jogando pedra, cuidado. Amanhã vai ser a sua queda. E a misericórdia que você usou para com as pessoas vai ser a misericórdia que será usada para com você. Com a régua que você mediu, é a régua que vão te medir também. Tá bom, meu querido irmão? Só que na lei da semeadura. Porque quando a gente semeia, a gente não colhe um grão. A gente semeia um grão e colhe um pé. Colhe um pé de milho, com 3 espigas e centenas, nem sei contar quantos grãos de milho há ali. Então pensa que a vida tem a lei da semeadura e que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então se você tem prazer de humilhar os outros, você não passa de um Simei. E se você é um inconsequente, que quando você tem oportunidade de fazer o mal a quem você não gosta, você vai até as últimas circunstâncias, sem se importar com o que você está fazendo, se aquilo é certo ou errado, você simplesmente pôs no seu coração prejudicar aquela pessoa, você não passa de um Absalão. Você não passa de um Aitofel. Você é um inconsequente. E eu quero dizer para você que a inconsequência destrói vidas. A inconsequência afasta gerações de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Uma inconsequência de hoje pode colocar fim num relacionamento sincero com Deus por muito tempo. Então tem muita gente sendo inconsequente. Porque a gente pensa que é só deitar com a mulher do pai, não. Quer ver uma coisa que é inconsequência? Você um dia creu em Jesus, certo? Certo. Aí você ouviu a palavra, você aprendeu. Aí você foi na frente dos homens, sem ninguém te forçar nada, e diante de Deus você fez várias promessas. E você não cumpre. Você prometeu que iria seguir a Jesus, você prometeu que iria honrar o Senhor com a sua vida, você prometeu que iria sustentar os trabalhos da igreja de todas as formas, que você iria contribuir para a expansão do reino de Deus. Você não faz nenhuma dessas coisas. Você não cuida do seu testemunho, você não é generoso, você não apoia os trabalhos, você não frequenta uma igreja. Meu irmão, você é um inconsequente. E eu pergunto, você ainda quer que as coisas deem certo? Você quer ser abençoado se você não está cumprindo os seus votos diante do Senhor? Quando você tem um filho na nossa igreja, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor e nós fazemos várias promessas. Nós chegamos lá e prometemos que vamos ensiná-los a ler a Bíblia, que nós vamos ensiná-los a orar, que nós vamos ensiná-los a respeitar o mais velho, que nós vamos educá-los, que nós vamos ensiná-los a amar o Senhor, que vamos ser exemplo para eles, que vamos estar com eles, que vamos levá-los à igreja. Tem defeito? Tem, irmãos, mas é o melhor lugar do mundo ainda para se estar, porque você está ouvindo a palavra. Aí eu e você não fazendo a nossa parte. O que nós estamos sendo? Inconsequentes. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se o seu filho estivesse em perigo, se o seu filho estivesse correndo risco de morrer hoje, o que você faria para salvá-lo? Eu tenho certeza que todo mundo está me assistindo aqui
Daria tudo para salvar o seu filho. Tudo, simplesmente tudo. E aí eu pergunto, se você faria isso tudo pelo seu filho quanto à vida física, e se você souber que a sua inconsequência pode custar a eternidade do seu filho? Então pense bem, meu querido irmão, pense bem. No tempo de angústia não vai faltar gente assim, oportunista, pessoas que gostam de humilhar e pessoas que são inconsequentes. E o meu desejo em nome de Jesus é que você não seja assim. Que você seja como Jesus. Jesus, ele teve todas essas pessoas. Tinha gente aproveitadora, sim. Judas era um exemplo, estava ali com Jesus, andava com Jesus, era um aproveitador. Estava interessado em ganhar. Os discípulos também queriam ser o maior do reino dos céus. Ainda bem que o Senhor é misericordioso, eles se converteram e mudaram. Gente que tem prazer em humilhar. Lembra como humilharam Jesus? Tanta gente que deve ter sentado aos pés de Jesus, ouvido as palavras de Jesus, quem sabe ter comido do pão, do peixe, recebido algum milagre, agora estavam ali, vendo Jesus sendo crucificado e pensando assim, ele deve que devia alguma coisa, porque ele estava ali. A Bíblia fala, nós o julgávamos como ferido de Deus e oprimido. E há aqueles também que são inconsequentes. Mais uma vez eu cito Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele queria ganhar as moedas e ainda ajudar Jesus ali a dar um empurrão nele para ver se ele enfrentava os romanos, mas Jesus acabou indo para a cruz e em consequência de Judas custou a sua vida, por presciência e por desígnio de Deus, custou a vida de Cristo para a remissão dos nossos pecados, mas é um homem inconsequente. Jesus não foi, mas recebeu isso. Que você também não seja, irmãos, mas que você receba. O meu desejo de todo coração é que o amor de Deus acompanhe a sua vida e o ódio do mundo também. Porque se o mundo odeia você, com certeza é porque o amor de Deus está sobre a sua vida. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo, então não tema. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós continuamos aqui a palavra do Senhor.